Salve galera, eu sou o Samu Santos e a gente está aqui para mais um vídeo do canal Blog do Samu Santos. A gente vai aqui para o terceiro mano a mano do canal e o mano a mano de hoje é entre o Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, contra o Palmeiras, campeão da Libertadores de 2021. Vem com a gente! Blog do Samu Santos. Bom, o primeiro duelo seria, claro, entre os goleiros, Cássio e o Everton. Mas como pra mim é o melhor duelo do mano a mano de hoje, a gente vai deixar esse pro final do vídeo. Então o nosso primeiro duelo aqui vai ser entre Alexandro, lateral direito da equipe corintiana, campeã da Libertadores 2012 em cima do Boca Juniors, contra o Mike, que foi quem jogou a final contra o Flamengo lá no Uruguai, e onde o Palmeiras se sagrou campeão da Libertadores 2021 em cima do Flamengo. Aqui o Samu vai escolher o Mike pela participação fundamental do Mike na decisão. Claro, o Mike não participou da maioria dos outros jogos, os outros jogos todos o Marco Rocha foi titular, mas o Mike teve participação fundamental na final, assumiu a responsabilidade, deu a assistência para o primeiro gol da partida, o gol do Veiga, e fez uma grande final lá no Uruguai. Claro, o Alexandre foi um grande líder durante a campanha corintiana, vencedor em cima do Boca Juniors no Pacaembu, mas como o Mike foi decisivo na final, no jogo único da final contra o Flamengo, o Samu escolhe aqui o Mike. O segundo duelo é entre Chicão e Gustavo Gomes. Aqui também o Palmeiras leva vantagem. O Gustavo Gomes já tem alguns anos que foi eleito o melhor zagueiro da América do Sul e vem mantendo essa constância, sendo um papel importante dentro do Palmeiras. O outro duelo na zaga é entre Leandro Castan e Luan. O Luan, ele desde sempre é muito questionado pela torcida palmeirense. Então aqui o Samu fica com o Leandro Castan, que foi um grande parceiro de zaga do Chicão na campanha do Corinthians de 2012. O próximo duelo é entre Fábio Santos e Piquerez. Aqui a gente vai escolher o Fábio Santos pela constância em todos os jogos da campanha invicta do Corinthians em 2012, e o Piquerez, que chegou para o Palmeiras no ano da campanha de 2021 para substituir o Vinha, e foi um pouco questionado até pela torcida, demorou a se encaixar na equipe, então aqui por isso a gente escolhe o Fábio Santos. Bom, agora partindo para o meio campo, o primeiro duelo da meiuca é entre Ralf e Danilo. O Ralf era, claro, um excelente volante na equipe do Corinthians de 2012. Mas o Danilo, ele teve uma participação fundamental em grandes jogos do Palmeiras na campanha de 2021, como contra o São Paulo no jogo de volta, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, no jogo de volta também, e porque o Danilo tinha um diferencial em relação ao Ralf. Além de saber marcar, recompor muito bem, o Danilo participava do jogo. Agora o Ralf era praticamente só desarmar, só destruir ataque adversário. Por isso que aqui a gente fica com o Danilo. O próximo duelo da meiuca é entre Paulinho e Zé Rafael. Aqui é até desleal comparar, né? O Paulinho é um dos principais nomes da campanha do Corinthians de 2012. Fez um gol importante naquele jogo contra o Vasco, que o Diego Souza perde aquele gol cara a cara com o Cássio. Fez esse gol importante, era responsável por diversas infiltrações nas defesas adversárias, participando de diversos ataques, de diversos gols da equipe corintiana durante toda a campanha de 2012. Então aqui a gente escolhe o Paulinho. Bom, partindo mais pra frente agora, o duelo é entre Alex, pelo lado do Corinthians, e Gustavo Scarpa pelo lado do Palmeiras. Aqui a gente vai escolher o Alex porque o Scarpa ele não jogou muito no meio campo. Ele praticamente até na final ele foi sacrificado como um segundo lateral, como um ala pela esquerda, com um papel muito mais defensivo no esquema tático do Abel Ferreira. Então aqui, por ser uma posição de meio campo, a gente vai escolher o Alex, que teve um papel também importante no esquema do Tite e apoiou mais o ataque do que o próprio Gustavo Scarpa, que teve um papel muito mais defensivo, muito mais estratégico por parte do Abel Ferreira na equipe do Palmeiras. Aqui a gente fica com o Alex. Agora, partindo para o ataque. Do lado do Corinthians, Jorge Henrique, e do lado do Palmeiras, Dudu. Aqui o Jorge Henrique ele foi sim uma peça importante no esquema do Tite, mas ele nem foi titular em todos os jogos. Esse também aconteceu com o Dudu. O Dudu ele chega no final da fase de grupos e pega praticamente somente o mata-mata.
Só que o Dudu foi peça muito importante no mata-mata do Palmeiras até a final. O Dudu ele faz gol nas quartas de finais no jogo de volta no Allianz Parque contra o São Paulo, na goleada do Palmeiras por 3-0. Então ele ajudou o Palmeiras a eliminar o São Paulo no Allianz. Ele faz o gol da classificação para a final no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Naquele jogo em que o Atlético sai ganhando, a torcida vem toda junto com o Atlético e na sequência o Verón consegue roubar a bola do zagueiro Natan e dar o passe para o Dudu fazer o gol. E fora isso, o Dudu também teve participação importante na final. Então aqui entre Jorge Henrique e Dudu, a gente escolhe o Dudu. O próximo duelo do ataque é entre Emerson e Rony. Aqui fica difícil pro lado palmeirense. O Emerson foi um dos principais atacantes, um dos principais goleadores da Libertadores 2012 pelo Corinthians. Ele faz os 2 gols do título no jogo de volta no Pacaembu contra o Boca Juniors. Foi o melhor homem em campo da final. Então não tem nem muito o que dizer aqui. O cara fez 2 gols na final, então aqui a gente tem que escolher o Emerson Sheik. Então nessa o Emerson Sheik leva melhor sobre o Rony. E antes da gente ir para o nosso duelo principal, Cássio e o Everton, vamos aqui duelar entre os 2 técnicos, Tite e Abel Ferreira. Tite, extremamente vencedor pelo Corinthians, ele ganha Libertadores, ganha Brasileiro e depois ainda consegue ganhar o Mundial no próprio ano de 2012 contra o Chelsea. Mas aqui a gente vai escolher o Abel, porque o Abel, se a gente for pensar na equipe em si, no torneio em si, o Abel foi mais importante para o Palmeiras do que o Tite foi importante para o Corinthians. Talvez se não fosse o Abel, o Palmeiras com certeza não ganharia a Libertadores 2021. A estratégia de conseguir montar uma boa equipe para ganhar do São Paulo nas quartas, a estratégia de ir contra a opinião de todos, se fechar, garantir um 0-0 em casa, enquanto todo mundo queria que o Palmeiras atacasse o Atlético Mineiro no jogo de ida do Allianz. Não, ele preferiu fechar o 0-0, levar o 0-0 para o Mineirão. E lá, mesmo tomando 1-0, ele conseguiu fazer a equipe manter a calma, dizendo para a equipe que precisava só de um gol. Fez o gol e conseguiu manter a equipe fechadinha para levar a equipe para a final. E fora toda a estratégia montada para a final, com o Scarpa ali como praticamente um mala, junto com mais um lateral, junto com o Piquerez. Uma linha de 5 montada atrás praticamente. Deixando o Felipe Melo no banco, ele optou por quem estava mais inteiro. Toda a estratégia montada, a estrela de colocar o Daverson na prorrogação, o Daverson fazer o gol. Então assim, o Tite é um grande técnico, teve um papel importante na campanha de 2012 do Corinthians, mas do lado do Palmeiras, se não tivesse Abel, não tinha título. Então aqui a gente escolhe o Abel. E por final, o nosso último duelo, Cássio e o Everton. Que duelo, hein? Cássio, o principal goleiro do ano de 2012, e também aqui o Everton, o principal goleiro do ano de 2021. Tanto 2 goleiros assim nos auges deles, tanto em 2012 quanto em 2021. O Everton é o goleiro de seleção, o Cássio é o goleiro de seleção lá em 2012. Mas aqui, no esquema do Palmeiras, o Everton ele foi mais importante. A gente tem o jogo contra o jogo contra o Atlético, alguns jogos fora de casa da fase de grupo, em que o Everton foi principalmente muito importante. Claro, o Cássio ele tem aquela defesa fatídica contra o Diego Souza no jogo de volta no Pacaembu contra o Vasco, mas é difícil você lembrar mais defesas do Cássio durante aquela campanha. O Cássio foi sim peça importante, mas quem sabe aqui se a gente estivesse comparando o Mundial dos 2 goleiros, o Cássio venceria, porque a final que ele fez contra o Chelsea foi espetacular. Agora, pensando na Libertadores, na fase de grupo e no mata-mata, o Everton fez mais jogos marcantes do que o Cássio. Então aqui a gente escolhe o Everton. Bom, resumindo o nosso mata-mata de hoje, o Palmeiras de 2021 venceu por 7-5 o Corinthians de 2012. Uma disputa super acirrada, mas que venceu o lado palmeirense. Então aqui, em clima de derby, será que o Palmeiras que venceu aqui vence na quinta-feira também a equipe corintiana no Allianz? Deixa aqui o seu comentário e comenta aqui embaixo também qual o próximo Mano a Mano você quer aqui no canal. Deixa seu like, compartilha e comenta aqui embaixo. Tamo junto e até a próxima!